Oi, meu nome é Samuel. Eu sou um filho do coração. Bom, falar da adoção para mim não tem muito mistério, né? Eu, Cláudio, né, meu esposo, a gente sempre pensou nessa ideia, a gente sempre quis ter um filho adotivo. E assim, mesmo com todo o desejo, né, de ter a Thalita, que é a nossa primeira filha e é biológica, a gente sempre alimentou, tanto em nossos corações, como começamos também a alimentar no coração dela, o desejo de ter um irmãozinho. E esse irmão podia ser tanto do coração, quanto da barriga, né? Então essa ideia sempre foi trabalhada. E aí a gente fez o cadastro quando a Thalitinha tinha 2 anos de idade. A gente fez o cadastro na vara da infância, né, para adoção. E 1 ano e 5 meses depois, o Samuel chegou pra gente, né? E foi assim, ele tinha 3 meses de idade só, mas foi assim o momento mais especial da nossa família, né? Foi assim algo que consolidou a nossa família. Mas hoje eu queria destacar, além do ato de adoção propriamente dito, eu queria falar de uma coisa que às vezes gera um medo, né, em algumas famílias que desejam, acham bonito, acham até que assim, sei lá, porque nós somos especiais por ter adotado, mas na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade é uma obediência ao Senhor também, né, de cuidar dos órfãos. E quando a gente pensa desse jeito, a gente pensa que o amor que Deus coloca em nossos corações para essas vidas, Ele pode lançar fora todos os medos. Por que eu falo de medos? Porque às vezes a criança, quando ela chega pra gente, ela chega com uma história de vida, né? Uma história muitas vezes de abandono, de rejeição. E lá em casa a gente escolheu, né, não fortalecer essa história de abandono e rejeição. Porque a gente sempre se preocupou como é que o nosso filho conviveria com essa ideia de não ter sido criado pela mãe biológica. E isso, a gente sabe que se a gente põe uma carga muito pesada nisso, isso pode gerar traumas e às vezes até dificuldades de relacionamento na criança, na fase adulta, que a gente não tem noção. E a gente escolheu trazer uma história leve para ele. Tanto é que quando nós tivemos já uma conversa na linguagem dele, o Samuel hoje tem 6 anos de idade, e na linguagem dele a gente falou assim: filho, quando ele nos perguntou como é que saía, né, como é que nascia do coração, porque ele já sabe que ele é filho do coração, quando ele nos perguntou sobre como é que saía, se era pela boca e tal, e aí foi quando eu percebi que eu precisava contar um pouco mais da história dele. E foi quando eu disse que ele tem uma outra mãe, que ele nasceu de uma outra barriga também, assim como a irmã dele, só que infelizmente essa mãe não pôde cuidar dele, por uma razão que a gente ainda desconhece. E aí foi interessante porque eu não contei pra ele que ele foi rejeitado. Eu disse assim, filho, uma mamãe e um papai juntaram a sementinha, colocaram na barriga, essa sementinha cresceu e formou o Samuel. Mas infelizmente, essa mamãe e esse papai puderam cuidar do Samuel. E sabe o que eles fizeram? Eles pediram para Papai do Céu que Papai do Céu desse uma família linda para cuidar dele. E foi isso que aconteceu, porque do outro lado, a mamãe, o papai e a Thalitinha já estavam orando a Papai do Céu para que chegasse um irmãozinho, né? E quando eu disse isso, ele começou a chorar, né? E eu não sabia se era de alegria, o que era. Ele falou assim: mamãe, eu quero conhecer essa minha outra mãe. Você tem o telefone dela pra gente ligar? E eu expliquei pra ele, eu fiz: filho, mamãe não tem. Mas quando você for do tamanho do papai, a mamãe vai com você procurar o telefone dela, procurar o contato dela pra gente falar com ela. E ele ficou muito feliz com isso, né? Não foi assim pesada a história para ele. Ele entendeu que apesar de ele não ter sido criado pela mãe biológica, aquela que gerou em seu ventre, mas foi um ato de amor também o que ela fez. A gente desconhece, eu e o Cláudio, nós desconhecemos o que foi que levou a sua mãe biológica a doá-lo para adoção. Mas eu quero alimentar, nós queremos alimentar no coração do Samuel a coisa primeiro, a aceitação da história dele. Que apesar de ter sido gerado numa barriga e amado e criado por uma outra família, essa foi a história que o Senhor escolheu para ele. E ele tem que agradecer a Deus por isso. Foi a oportunidade que Deus deu a ele de nos conhecermos e de nós o conhecermos, né? Mas ao mesmo tempo, eu peço ao Senhor que o Senhor dê uma oportunidade de ele dar um abraço na mãe dele, né? Na mãe biológica. Por quê? Porque assim, eu não sei o que levou essa mãe a entregá-lo, mas como deve estar o coração dela? Trabalhar desde cedo já o perdão, sabe? O dele olhar, pensar na mãe biológica e dizer: puxa, algo aconteceu, mas eu não preciso ter raiva dela, eu não preciso ter ódio dela. E aí entra um outro ponto que às vezes deixam os pais adotivos um pouco temorosos, né? Quando vai falar da história da criança.
que é assim, eu não vou contar a história na sua totalidade porque eu posso perder o amor do meu filho. Em nenhum momento a gente pensa nisso, porque como a palavra de Deus diz, né? O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor, ele também é capaz, ele nos mostra que o amor ele não é feito para dividir. Ou seja, se o Samuel chegar a conhecer a mãe biológica dele, o amor dele por mim não vai diminuir. Ele não vai dividir com ela o amor que ele tem por mim. Muito pelo contrário, ele vai expandir, o amor vai se multiplicar. E é assim que a gente acredita. Quando ele conhecer essa nova pessoa, ela vai trazer algo importante para a vida dele. Eu não tenho como anular essa parte da história dele, mas eu tenho como fazer dessa história algo realmente abençoador, né? Para ele e para ela, se o Senhor assim nos permitir que ele conheça ela, né? Então, assim, o recado que eu posso deixar é que, assim, não tenha medo da adoção. Principalmente se você tem interesse em adotar crianças maiores, né? O Samuel chegou pra gente com 3 meses, é uma boa idade, mas a gente é colocado até 4 anos de idade. E tem crianças com 7, com 10, com 14, até mais, que gostariam de ter uma família, tem uma história, às vezes muito sofrida por trás, mas eu queria deixar o recado assim, que se você realmente quer seguir em frente com a questão da adoção, confia no Senhor, entrega esse teu sonho para o Senhor e o Senhor vai trazer um amor. Gente, é um amor incomparável. Eu não tenho como explicar em palavras como é esse amor que o Senhor coloca no coração da gente. E assim, o Senhor me permitiu ter a experiência dessas 2 maternidades, a maternidade biológica, a maternidade por adoção. E assim, não tem diferença. A gente ama, eu e meu marido, nós olhamos para os nossos filhos com o mesmo olhar, com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Nós 2, sem sombra de dúvida, morreremos pelos nossos filhos, sem piscar, sabe? A gente se doa de forma igual, então não tem diferença, né? É só realmente deixar Deus trabalhar e construir esse amor em nosso coração. E aí a gente com certeza vai ser protagonista de uma história de perdão, de restauração, de renovo no Senhor.